Começando o nosso Sem Filtro de hoje, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho. Estamos aqui na Jovem Pan, somos multiplataforma, estamos na internet, estamos na televisão e estamos também no rádio com vocês no 88,7 FM para todo o Vale do Itajaí, para toda Santa Catarina. Se sintonizar direitinho, né, Tyson? Vai que pega. É isso mesmo, teve gente esses dias que mandou recado pra gente, que estava saindo de Joinville, caminho de Barra Velha, conseguiu nos ouvir, olha que honra. E fora isso, estamos no Panflix também, você pode ouvir toda a nossa programação por lá. Vamos começar então, minha gente. Hoje eu me sinto uma mulher audaciosa. Audaciosa, Tyson. Porque como eu vou entrevistar a pessoa que tem uma das oratórias mais perfeitas que eu conheço, que por anos esteve na sua casa, comandando o Jornal do Almoço, fala como poucos, inteligentíssimo, culto, um querido deputado, apresentador, nosso jornalista querido. É uma audácia fazer uma entrevista com um homem desse. Até porque cresci ouvindo e vendo. Seja bem-vindo, Mário Mota. Que delícia te receber aqui, meu Oi, querido. Cíntia. Obrigada. E sem filtro, hein? Nenhum aqui. Tá aqui é um vendo? perigo, hein? Pois é. Essa salinha é um perigo. Eu ia pedir um solar, inclusive, por causa da lâmpada. Mas... Cíntia, que prazer voltar a falar contigo nessas circunstâncias, em frente às câmeras, né? Porque a gente já conversou muitas vezes também. E é sempre um prazer. Eu comentei há poucos instantes, eu conversava com os amigos da rádio Jovem Pan News, num programa noticioso, e eu dizia que eu me emociono toda vez que eu começo a falar no microfone de rádio ou numa câmera de TV. Na rádio, né? Eu comecei em rádio. Minha paixão ainda hoje é rádio. Embora eu entenda que o rádio tenha sido o veículo que mais se aproveitou das redes sociais, porque ele não tinha imagem, e hoje até imagem ele proporciona. Quando surgiu a televisão, diziam que o rádio ia acabar. Não acabou, pelo contrário, ele se fortaleceu. Quando surgiu a internet, comentaram que se o rádio não acabar, acaba a televisão. Também não, mas... Então, você falar de um único ponto, como nós estamos aqui, e ser visto e ouvido, você falou Santa Catarina, o mundo pelo streaming hoje se assiste tudo. 4K no Japão, ao vivo, agora. E com um pequeno aparelhinho, coisa que... Um clique, dois cliques no máximo. Né? Então, é emocionante. Toda vez eu tremo nas bases, frio na barriga, continua... Porque o dia que não tiver mais frio na barriga antes de começar uma entrevista, acabou a graça, não tenha dúvida. E vou lhe Coragem dizer... não é ausência de medo. É isso. Coragem não é ausência de medo. Ausência de medo é loucura. É verdade. Vou pular de um prédio de 10 andares, não tenho medo. Não, você vai pular, não tem rede, isso é louco. Vai morrer, exatamente. Não tenha dúvida. E esse friozinho motiva? Motiva. Esse friozinho, inclusive na televisão, óbvio, né? Quem sou eu na fila do pão, minha gente? Mas eu não tenho nada, né? Apresentando na TV, se somar RBS na época e RIC TV Record e SBT ainda, ao todo deu 20 e poucos anos aí de comunicação. Não se compara, obviamente, a este homem. Mas lhe digo que sempre entrei no ar com frio na barriga. Aquela coisa da contagem regressiva, dava aquele friozinho no estômago e dizia, vai. Mas é um dos melhores frios da barriga do mundo, não é? Não tenha dúvida. Eu até hoje, eu confesso a você... porque ele denota a responsabilidade que você dedica ao que vai fazer, o respeito que você tem que ter com quem está nos assistindo. Então, puxa vida, tá fria a barriga aqui, viu? Não leva... Tem saudade ainda desse frio na barriga, Mário? Tem saudade ainda da câmera, de estar no seu ofício, que foi por tantos anos a tua casa, a televisão, na casa dos outros? Olha, meu pai dizia que saudade é um sentimento maravilhoso e pobre de quem não tem do que sentir saudade. A gente fala assim, eu não gosto disso. Não, saudade, adore isso. Você só sente saudades de lugares, eventos, pessoas boas. Só sente saudade de lugares, eventos e pessoas boas. Do resto você tem lembranças, nem sempre agradáveis, sofridas, vamos lá. Mas quando você tem saudade de alguma coisa, é sinal de que ela valeu a pena.
E eu até acho que essa frase também às vezes não se coloca bem, porque valer a pena é sinal de que você teve que ter uma pena, você teve que sofrer para aquilo. E eu não me recordo, eu acho que foi imensamente prazeroso poder continuar conversando com as pessoas, como nós estamos fazendo aqui agora. Exato. Eu não tenho tido muito tempo para sentir saudades. Sabe, ontem eu estava em Ascurra à noite fazendo uma palestra na Escola de Paz. Anteontem eu estava no estádio, no sábado eu estava no estádio Orlando Scarpelli assistindo o jogo do Figueirense contra a Ponte Preta. É Figueirense, Mário? Eu tenho Que eu sou. Eu tenho uma relação com o Figueirense há muitos anos, embora tenha sido internacional de Lages por bom tempo. Porque eu fui corintiano, sou corintiano em São Paulo. Lá em casa é todo mundo corintiano. Então, mas eu sou corintiano do tempo de Heitor Augusto, Eduardo Ioreco, Amaro e Clóvis, Marcos, Luizinho, Silva, Flávio e Lima. Você imagina, um time de 59, 60, pré-democracia corintiana. Eu fiz um estágio no Corinthians quando eu fiz curso técnico de futebol. Porque a minha área de formação é educação física, você sabia disso. Eu fui o primeiro licenciado que chegou em Lages em 1974. Eu vim para Santa Catarina para trabalhar com educação física. Vocês sabiam disso? Não foi por comunicação. Eu já trabalhava em rádio, na Rádio Piratininga de Tupã, quase 10 anos, mas era um hobby. Naquela época você não conseguia sobreviver só com o salário pago pelas emissoras de rádio. Então era um hobby. Era legal, porque todo mundo na cidade pequena, te conhecia. Na semana seguinte eu já comecei a fazer uma coluna no jornal de Tupã, porque o nome da rádio começa a ser divulgado. Sim. Mas antes de fixar a residência em Tupã, meu pai tinha um circo-teatro. Que tá aqui, ó. Que tá aí. Eu nasci num circo, morei até 14 anos em circo. Essa foto que tem na capa é na cidade de Ourinhos, eu tinha 9 anos de idade, e esse é o palhacinho Pernalonga. Que era o teu personagem. Que era o meu personagem, no circo Teatro Motinha em Afia. Meus pais tinham um programa na Rádio Bandeirantes de São Paulo, quando eu nasci. Eles tinham uma dupla caipira, Motinha e Inhafia. Meu pai e minha mãe animavam um programa de auditório, onde se apresentavam duplas sertanejas que compõem a raiz do sertanejo brasileiro. Tunico e Tinoco, Cascatinha e Ana, Zico e Zeca, Liu e Léo, Zilo e Zalo, Tião Carreira e Pardinho, Nenete, Dorinha e Nardelli, Bolinha, Sidoc e Sueli, Zé Fortuna, Pitangueira, Zé do Fole, Tião Carreira e Pardinho, os avós da Sandy e do Júnior, Zé do Rancho e Mariazinha, era uma dupla caipira. Então, quando eu nasci, o papai tinha um circo armado na periferia de São Paulo e o programa na Rádio Bandeirantes. E eu nasci muito doentinho, com um monte de doenças da época, coqueluche, croup, sarampo, simioto eu tive, raquitismo crônico. O médico aconselhou meu pai a procurar um clima mais firme pelo interior de São Paulo, e lá fui eu, pelo interior paulista, até 14 anos, viajando em circo. Eu estudei até a 8ª série do ginásio, viajando em circo, fazendo 15, 16, 18 transferências no ano. Então, eu tive uma vida maravilhosamente divertida, sempre. Não tinha como... Tia Quete, moleque, mas como? Nasci em circo, fiz educação física e depois fiz 6 cursos técnicos. Eu sou técnico formado com diploma na parede em basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. E foi o futebol que motivou nossa conversa aqui, porque quando eu fiz o curso de futebol, eu estava morando em Santo André, São Paulo, em 78. Eu voltei para São Paulo 2 anos depois que vim para Lages, antes de retornar em definitivo para Santa Catarina. Fiz o curso técnico e fiz estágio na pré-democracia corintiana. O professor do curso era o José Teixeira, que era auxiliar técnico do Brandão, que era o técnico do Corinthians. E ele conseguiu para os alunos do curso de formação de técnico de futebol que quisessem fazer o estágio lá, e eu ia 2 vezes por semana no Parque São Jorge, no vestiário, anotar, fazer scout pro técnico na beira do campo. Sim. Scout, hoje em dia é feito tudo com laptop, você só vai dando toque e tal, né? O que Antigamente era na Antigamente era na mão. Tinha símbolos que você colocava 1 minuto e o que tinha acontecido,
para o técnico fazer a avaliação do primeiro tempo do jogo, para chamar atenção para os jogadores. Saber Olha aqui, quem ia mudar, enfim, Exatamente. quem ia sair, quem ia ficar. E eu convivi, portanto, com a pré-democracia do Corinthians, com Sócrates, com Zé Maria, com Vladimir, com Russo, Birubiru. E eu jurei que eu nunca mais iria sofrer por causa de futebol profissional. Nunca mais sofri. Eu fico feliz quando ganha, fico triste quando perde, mas que não virou vascaíno. Sofrer, não. Bom, aí nós iríamos ter que começar a conversar como vice-campeões, porque é o maior vice-campeão do mundo, o Vasco, já percebeu? Que coisa. Não sai daquilo, né? O Mário fala dessa infância feliz e alegre, porque imagino, numa vida circense, de uma família de artistas. De alguma forma, sim. Não Embora não tivessem raízes, meu pai e minha mãe. Minha mãe chamava em Afia. Inhá é diminutivo de senhora. Senhora, Sinhá, Inhanhá, Inhá Maria, Inhá Benta, Inhá Fia. Minha mãe chamava assim Inhá Fia, o nome artístico, porque ela foi levada de Paraguaçu Paulista, com 19 anos, para ser cantora de rádio em São Paulo, por um primo que já era conhecido no meio artístico. Inhô Pai. O Inhô Pai é o autor do Beijinho Doce. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Eu tenho a impressão. Foi ele quem trouxe de longe para mim, pois é. Um abraço apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Era Inhô Pai. Minha mãe foi ser a segunda voz com ele, a dupla, virou Inhá Fia. Inhô Pai e Inhá Fia. E ele levou não só a minha mãe, mas outras duas irmãs que eram primas dele e da minha mãe. Então eram 3 famílias. A família do Inhô Pai, a família da minha mãe e a família das irmãs Galvão. Mentira, a Mary e a Marilene. É todo mundo parente? Primos da minha mãe. A Mary e a Marilene faleceu há um ano, vítima de Alzheimer. Exatamente. Lamentável. Então essa coisa então, de artista estava no sangue mesmo. Estava no sangue, na verdade. Então, por isso essa... E o teu lado artístico foi estar à frente das câmeras e dos microfones, o artístico dentro de toda a seriedade que a profissão exige, mas seria a forma do Mário também mostrar esse lado para as pessoas, de estar junto ao público? Quando eu tinha 7 anos, o circo estava numa cidade chamada Araçatuba, no interior de São Paulo. Veio uma companhia de teatro e cinema do Rio de Janeiro, comandada pelo Renato Mursi, que foi um dos maiores nomes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele era casado com a maior estrela do cinema brasileiro da época, Eliana Macedo. E eles foram ao circo assistir a peça daquela noite. Eles vieram fazer uma apresentação no cinema e no circo nós estávamos apresentando Marcelino Pão e Vinho. E o Marcelino era a criança do circo, era eu. Quando terminou o espetáculo, eles foram para o fundo do circo e ele disse para o meu pai, disse, Mário, o tio da Eliana, o Watson Macedo, ele tem uma produtora de filmes. E ele tem um roteiro que vai precisar de uma criança. Quando isso acontecer, eu vou te mandar um telegrama, você leva o Marinho para o Rio para fazer um teste e tal. E meu pai achou aquilo uma piada, porque, em primeiro lugar, que ele não iria encontrar o circo no interior de São Paulo. A comunicação era muito difícil. Telegrama, acabou de dizer isso. Você marcava a ligação interurbana que você queria fazer para São Paulo. Essa história de se arrumar bem, o que é? Vai ligar para São Paulo? É verdadeira, é isso mesmo. Você marcava para quarta-feira, às 3 horas da tarde, a tentativa de fazer o interurbano para São Paulo. E você ia para a telefônica, sentava e ficava esperando. Conseguimos, corre lá na cabine telefônica para falar, quer dizer. E 6 meses depois, nós já estávamos numa outra linha, nós estávamos em Araçatuba, 6 meses depois estávamos na Sorocabana, em Santo Anastácio. Chega um telegrama que meu pai não sabe como o Renato descobriu que vocês estava lá. Traga o Marinho, eu fui para o Rio. E acabei ficando 3 meses no Rio e participando de um filme com John Herbert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberria, Dona Benta do Sítio do Capão Amarelo, Francisco Dantas e por aí afora. O filme chama-se Maria 38. É um filme nacional. Foi o primeiro filme verdadeiramente roteirizado depois do advento da chanchada. Por quê? A chanchada nacional é um produto genuinamente brasileiro do cinema. São comédias, basicamente comédias. Oscarito, o Grande Otelo, Sil Farner, Mazzaropi, Anselmo Duarte,
que não tinha preocupação com um roteiro sequencial. O negócio era improviso, dava risada. No meio de uma briga, cortava, entrava o Blackout cantando a música de carnaval, que ia ser o sucesso do ano seguinte. Pouca gente sabe, mas quem bancava os filmes eram as gravadoras, porque elas lançavam as músicas que seriam sucesso no ano seguinte no cinema. Eles bancavam. E o Adson Macedo decidiu que esse seria o primeiro filme sem interferência direta no roteiro de gravadoras. Tem uma música no filme, mas ela começa nos Arcos da Lapa, numa boate, e logo de início ele disse, espera um pouquinho só que o Moreira da Silva vai cantar na boate. E aí entra o Moreira. Como é que é o nome do filme, Mário? Maria 38. Gravem Maria 38. Maria 38. E eu confesso que foi uma experiência que eu nunca mais esqueci na vida. Foram 3 meses de atuar. Atuar em cinema. O nome do menino no roteiro original era Paulinho. Nós estávamos logo que chegamos no Teatro São Paulo, eles alugaram, o teatro estava sendo reformado, um grande teatro no Rio de Janeiro, eles alugaram um palco enorme para fazer os cenários. Fazia os cenários de um palacete, fazia todas as cenas do palacete, desmontava o cenário, fazia o covil dos bandidos ali, da quadrilha. A mesma locação, com cenários diferentes. Com cenários diferentes. Trabalheira. Era trabalheira. Mas eu recordo que eu estava caminhando pelo set para conhecer um pouquinho. Paulinho, não sei quem é Paulinho. Marinho, oi, pois não, seu Adson. Aí ele olhou para o roteirista, que era o Ismar Santos, ele falou, Ismar, troca o nome, em vez de Paulinho, deixa Marinho. Ele se sente muito mais à vontade. Ele vai, quando chamar no filme Marinho, é Marinho. Ele vai responder. Tanto que no filme meu nome é Marinho mesmo. Com quantos anos, Marinho? 7 anos. Foi 1959. Essa primeira experiência, digamos... Com câmeras. Com câmeras. Porque no circo você já representava, já enfrentava plateias. Mas com câmeras... E procuraram o circo logo depois que o filme foi lançado, para tentar seguir. Teve um outro filme logo em seguida, A Primeira Missa, que era um filme marcante, bonito. E tentaram me localizar para fazer esse segundo papel, mas não acharam o circo. Sim, o porque circo daí itinerante não encontra mais. Então eu não tive, digamos, o cast, grande cast que fez o filme... acabou fazendo as grandes novelas da Globo na sequência. Sem dúvida. Todos eles. E talvez... Já pensou, Mário, podia ter sido umas Tony Ramos? Né? E você não sabe... Sabe que o Tony Ramos, junto com o Paulo José, participaram, você convivia conosco na época, o Santa Catarina, 100 anos de história. O Paulo José veio, sensacional. O professor Celestino Saquete escrevia as pequenas histórias. O primeiro ano foi o Paulo José quem fez, ele estava meio adoentado. Isso. No segundo ano veio o Tony Ramos. Então o Tony vinha a cada 15 dias, ficava 2 dias gravando conosco praticamente o dia todo. E o Tony é um sarro, né? O Tony é um barato. O Tony trazia sempre uma piada nova e começou a me provocar. Dizia, a minha piada é melhor que a tua. E eu sempre tinha uma piada para contrapor. E a Laine Milan, da TVI, até hoje produz coisas espetaculares. A Laine Milan decidiu, junto com a RBS, que ela produzia o Santa Catarina 100 anos de história, fazer um programa semanal aos domingos de manhã chamado Santa Catarina 100 anos de história, o programa, que era nada mais do que um bate-papo comigo e com o Tony, comentando os episódios da semana anterior, dos 15 dias anteriores. Ele de cara limpa e eu também. Na verdade, era olha só que coisa, era um podcast quando não se falava disso. Quando não se falava disso. E a gente apresentava assim, sentados mesmo, 2 sofazinhos, batendo e rindo e absolutamente descontraído. Então eu tive esse privilégio. E é impressionante como as coisas... Parece que há um certo espelhamento, sabe, na forma de ser. Dúvida. Mas foi uma experiência gratificante. Em que momento chega a TV na vida do Marinho, em Lages, do circo, que está lá trabalhando, que foi fazer cinema, que fez educação física? Eu cheguei em Lages, eu cheguei em Lages e trouxe a parte de educação por formação. Eu me formei na primeira turma da Faculdade de Educação Física de Tupã, interior de São Paulo, e fui patrono da segunda turma da faculdade, lecionando para a segunda turma que estava saindo. Olha só. Ginástica rítmica desportiva. Eu era professor de GRD.
Na faculdade. Arco, massa, bola e fita. Imagina. Sabe aquela ginástica bonita que aquela as meninas jogando? Isso, essa aí. Como se a gente chama bambolê, né? Quem não entende. E aquela fita. É isso aí. Eu fui professor na faculdade da segunda turma que saiu e fui patrono da turma. Conseguia fazer os rapazes rebolarem. E eles me perguntavam, Mário, mas poxa vida, isso é coisa de mulher. Eu dizia, que coisa de mulher, cara? Para com isso. Quer dizer, a ideia de separação esporte, de gênero... Ponto. Já estava lá enraizada. Era coordenação, para mim era ritmo e coordenação, claro. Como é até hoje. Claro. O que eu posso aproveitar de melhor dessa disciplina, eu vou aproveitar. Eu dizia, era ritmo e coordenação. Mas como é que você se dá tão bem com isso? Velho, eu nasci num circo. O que mais você quer? Isso aí não me assusta de forma nenhuma. Não havia... No meio artístico circo, não há problemas de gênero, sabe? Você, claro que tem essa questão de gênero, mas ela é tão confortável, tão natural você falar dessas coisas e tocar a vida dessas coisas, respeitar, acho que essa é a palavra certa. É isso. Bom, quando eu cheguei em Lages, eu fui o primeiro licenciado em Educação Física que chegou na cidade, 120 mil habitantes, 4 emissoras de rádio, 2 jornais. No dia seguinte, eu era o chefe da DIFID, porque o primeiro licenciado que chegou, ótimo, então vem cá. E eu procurei já nas emissoras de rádio da cidade se tinha necessidade de material humano, e tinha muita necessidade, porque não existia faculdade de formação. Nós éramos feitos a facão, a machadada. Era ter uma voz bonita, mais ou menos assim, e ter muitos não tinham. Um bom improviso, Exatamente, principalmente, né? E aí, você falou em leitura no começo, eu também... sou fissurado. Meu pai tinha 3º ano primário, numa escolinha rural no pé da Serra da Mantiqueira, antes de vir para São Paulo. E ele era também fissurado em livro. A mala mais pesada do circo era de livros, coleções que ele comprava. Meu pai que chegou a comprar no circo uma coleção de 23 volumes do Essa de Queiroz. Meu Deus. Essa de Queiroz é um dos autores portugues mais difíceis de ser lido lá em Portugal. Demais. E meu pai lia. E eu dizia, pai, mas é difícil. Sim, filho, e daí? Mas eu não sei se ele conseguia compreender a profundidade da situação. Mas ele me legou isso. Ele e minha mãe, que quase formou normalista antes de abandonar e ir ser cantora de rádio. Bom, eu brinco muito que o pai ganhou um livro uma vez, eu tinha 9 anos de idade, o circo estava, a única cidade fora do estado de São Paulo que nós fomos com o circo, Teatro Motinha em Afia, foi Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, que é divisa com Andradina, Alfredo Castilho ali. Passou o rio, Urubupungá tem a usina, 10 quilômetros do ladinho da fronteira. Nós fomos e voltamos depois para São Paulo, porque a adaptação nossa à cultura paulista era muito forte. Mas em Três Lagoas, meu pai ganhou um livro de um alfaiate, o Vicente Leão, um livro de contos e de causos nordestinos, de um poeta chamado Pompílio Diniz, cujo nome do livro era Mané Gonçalo, porque era a personagem que ele fazia. Aliás, ele ia muito ao Rolando Boldrin com o Som Brasil, na primeira fase. Para mim, o melhor programa da TV brasileira de todos os tempos. Amanhecer, literalmente, que a música já, né? Amanhecer, eu peguei a viola, enfim. Mas amanhecer no fim de semana com Rolando cedo, com Rolando Boldrin tocando a sua viola. E com uma produção que era um negócio assustador. Sensacional. Eles conseguiram trazer um trio do Acre, do interior do Amazonas. Isso. 2 índios que tocavam uma violinha de ponta cabeça, que era um negócio espetacular. Você fala, mano, como é que foram achar isso? E ele terminava o programa sempre com uma caos. Poesia linda, um caos, uma música belíssima. E o Pompílio Diniz foi várias vezes ao programa do Boldrin. Então, quando meu pai ganhou esse livro lá atrás... era um livro que tinha 36 poemas nordestinos. E eu tinha 9 anos de idade e eu tinha acabado de aprender a ler, efetivamente. Estava começando a entender o que as palavras transmitiam. E eu decorei o livro, as 35 poesias. E eu me lembro de várias delas ainda hoje. Por exemplo, Conceio. Menina, você me insurta, repara essa saia curta, cuidado que o povo espia. Pois quando você vai passando, os homens ficam rezando para que dê uma ventania. Assuba mais o decote, que assim está muito descido. E, por favor, tomem bote uma barra nesse vestido. Menina, ninguém é santo. Repare que em todos os cantos está assim de homem enxerido. Pois vai me ser, repare só, ela não tinha receio. Se eu falasse era pior, porque depois do Conceio, por capricho, ela botava um vestido que mostrava metade do joelho.
Coitadinha da menina. Eu cansei de lhe avisar. O OMC logo imagina o que isso tudo veio dar, né? Coitadinha da menina. Eu cansei de lhe avisar. Pois sabe o que aconteceu? Ela casou-se com eu, tem 10 filhos para criar. Gente, muito bom. Tá, Rolando Boldrin. Artista. Não, Rolando Boldrin. Pois é, mas o Mário é artista. Tá aí, o Mário é artista. Pois olha, isso é fruto de leitura. Eu falo muito hoje em dia para a garotada. As pessoas mais idosas vão ter, pelo menos nesse começo, muito mais chances de recontratação para trabalhar com inteligência artificial. Porque é isso, Mara. As pessoas mais idosas vão ter muito mais chances nesse começo de trabalhar com inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial responde à pergunta que você fizer. Se não é completa a resposta, você tem que refazer a pergunta e melhorar a sua indagação. Só vai conseguir melhorar a indagação quem tiver um bom vocabulário. E quem tem bom vocabulário é quem leu mais. É isso mesmo. Quem escreveu mais. Primeiro que só fala bem quem lê. Só escreve bem quem lê. Exatamente. É muito. Só casos excepcionais de alguém que ouviu demais, mas aí vai faltar um vocabulário, não vai ter uma riqueza de vocábulo, porque é a leitura que traz a base. Inclusive, esse livro do Mário aqui, quero dizer para vocês, que não é nada, mas doutor Augusto Cury escreve o prefácio. Quase nada, gente, tá tranquilo. E vi aqui também que tem o Roberto Alves. O né? Roberto Alves, figuraça. Teu colega de profissão de quantos anos? Ué, com o Roberto nós começamos em 1981, nós fizemos Roberto as primeiras grandes coberturas de jogos abertos em Santa Catarina. Era um pool de 2 emissoras, TV Planalto de Lages, TV Cultura de Florianópolis. E o slogan da cobertura eu trouxe de Tupã, quando nós sediamos em Tupã em 1971 os 36º Jogos Abertos do interior de São Paulo. Então a gente estabeleceu o seguinte slogan: Tupã te espera de braços e jogos abertos. Ai, que máximo! E aí eu trouxe para Lages, quando Lages sediou em 81 Jogos Abertos de Santa Catarina. Sim. E nós fizemos uma cobertura que o Pedro Lopes, na época, dirigia a TV Coligada Pedro aqui Lopes, de Blumenau. Meu Deus, Pedrinho me emprestou Lopes, um micro-ondas pequenininho, porque nós não tínhamos micro-ondas na TV Planalto. Mas ele transmitia até 1 quilômetro no máximo. E a gente colocou uma micro-ondas no prédio da Embratel em Lages, que era o prédio mais alto da cidade, e a outra a gente ficava trocando de lugar. Transmitia o jogo do Santa Rosa. Para rebater sinal. Para rebater sinal. Virava para o estádio municipal, pegava essa micro-onda, levava correndo para lá. E aí, tá chegando imagem? Tá, então põe no ar. Atletismo o tempo todo. Aí, agora vamos para voleibol, vamos para o ginásio do Diocesano. Virava a micro-onda para o lado do Diocesano, saía. E com uma única micro-ondas, nós fazíamos, na época, o que hoje a ESPN e a Globo fazem nas Olimpíadas, transmitindo vários esportes. E o Roberto chegou em Lages e levou um susto quando ele viu uma pequena emissora de TV Planalto fazendo isso. E no ano seguinte, que foi Itajaí, Jogos Abertos, ele disse, não, vamos fazer uma parceria. Nós transmitimos jogos que nos interessam, com Florianópolis, e a gente pode transmitir junto. Se você entrar no YouTube hoje, escrever Roberto Alves, Mário Mota, JASC, 1984, Concórdia. Vou colocar. Tem os 15 últimos minutos da final do basquete masculino dos Jogos Abertos de 84. Nossa, gente. Lages e Florianópolis. Eu narro o ataque de Lages e o Roberto Alves o ataque de Florianópolis. E os dois tirando sarro um no outro. E Lages ganha de Florianópolis com vantagens e é campeão do basquete masculino dos Jogos Abertos. O Roberto quase me bateu. O repórter era Polidoro Júnior, que até hoje está conosco. Claro. Tem o seu blog e tudo mais. Gente. E está no YouTube ainda. Essas coisas correm. Que bom que a internet, consegue eternizar isso aí, né? Que a gente perdia. O Mário já vou chegar na política aí pro meu povo, porque eu sei que a gente tem horário. Mas o Mário, à frente das câmeras, muita gente trabalhou com o Mário, né? Lógico que a gente pensa... Eu sempre ligo, assim, já uma fase mais recente do Mário com a Alane Valgas. Simpática, querida, doce. Mas o Mário teve uma estrada de muita gente
passando e o Mário ficando. Quando o Mário Eu fui chamado se despediu, de serial killer blonder. Por quê? Porque eu devo ter matado umas 10 loiras maravilhosas. Eles falavam assim, Mário matou a companheira para Acabou continuar com a moça? sozinho. Ele era um serial killer de loiras. O Mário queria ficar sozinho Maria ali. Odete Olsen, Maria Odete querida Olsen, Maria meu Odete. Deus do céu. A Isabela Hoffmann, Adriana Altoff, como é que é? Todas essas. A Márcia Márcia Manfro, Manfro. Andréa Busato, e Isso. vai puxando, quer dizer, eu já 6, 7. Quantas passaram e Passaram- o Mário ficou? Mas a minha felicidade é que todas saíram para melhor. Exatamente. Sabe? Isso, ainda bem exatamente. que isso é que me consolava. E eu, de vez em quando, eu entrava, saiu tocando. Quem é que vai apresentar contigo agora, mano? Não, a semana que vem a gente define quem é, mano. Eu ia pro camarim, sentava, olhava no espelho e dizia, puxa vida, todo mundo sai, vai para melhor, vai para fiquei. Band e tal. E eu continuo aqui, eu devo ser muito ruim. O Mário, quando se despediu, as pessoas se sentiram meio órfãs, eu vou dizer pra vocês. É real. Porque a voz vira um companheiro. Quem está do outro lado da televisão cria um vínculo muito forte com quem está em casa assistindo. Por mais que diga, quando a senhorinha responde boa noite pro William Bonner, por exemplo, é real esse vínculo criado. E aí, quando o Mário se despediu, lógico, teve o Mário no Jornal Nacional também, mas quando o Mário se despediu, eu vou te falar por mim. 2 coisas que eu quero te contar aqui. A primeira, que eu senti demais a tua saída, mas eu senti como se eu estivesse me afastando de uma pessoa com quem eu convivia. Olha que loucura. Na verdade, era mesmo. Né? Era. E num segundo momento que eu queria te contar aqui, porque o nosso tempo também é muito curto, infelizmente, a primeira vez, quando eu apresentava aqui o Jornal do Almoço, a primeira vez que eu fui a Florianópolis, teve um encontro, eu não lembro o que era, eram palestras, e eu vi o Mário, assim, pessoalmente, a primeira vez ali, né? Eu quase morri quando eu te vi. Eu juro por Deus. Porque foi como é que eu posso dizer? Personificação, de fato, do cara que entrava na minha casa, que naquele momento na palestra era apenas o meu companheiro de emissora. Emissora. Eu fiquei tão nervosa, e tu jamais irás lembrar disso, obviamente, mas... Olha, eu sou bom de que memória. Eu dei um oi tão nervoso e saí correndo, que depois eu me senti antipática, mas era nervosismo e emoção. Sabia disso? Ó, tem 2 coisas que eu sou muito bom, Cíntia, modestamente. Memória. A primeira é a memória. Primeira é a memória. A segunda... A primeira é a memória... E a segunda... Esqueci. Pô, eu vou lembrar, calma lá, que eu sou bom de memória, mas vou lembrar. A segunda eu vou lembrar depois. Você sabe o que até hoje eu encontro pessoas que... Ô, Mário, tudo bom? Não perca um programa teu. Mas tem Pô, isso. faz 3 anos que eu tô fora do vídeo, Isso. dia 17 de março. Olha só. 3 anos. Então, não perca um programa teu. E eu confirmo, pô, continua lógico, assistindo. não vai explicar isso. Dá um dia, Continua vamos lá, assistindo, vamos lá, por favor. Vou Manda... te mandar um abraço. Hein? tá. Bom, ou seja, a memória afetiva é muito grande. Muito. E talvez o que explique isso... quem sou eu para querer fazer esse tipo de análise, né? Porque como é que a gente fala? A semiótica, né? a profundidade da pesquisa etimológica da Nocerbácea dos acarídeos, por exemplo. Eu comecei fazendo o Jornal do Almoço da mesma forma que eu terminei. Lá atrás, em 86, os apresentadores de telejornais, os âncoras, eram âncoras de telejornais. Isso, tinha uma distância O governador imensa do isso. estado disse hoje, Isso. repórter fulano de Isso. tal. E não dava nem para mexer o cabelo. Se Isso. balançasse o cabelo aqui, o cara ia, Isso. esperrava creme e tal. E eu entrei no Jornal do Almoço e disse, olha, o governador do estado disse, aliás, o repórter, está na linha já? Tá. Repórter fulano de tal. Eu comecei A coisa mais a conversar humana, com as pessoas, mas eu exatamente. fazia isso em 86, 87. Numa época que ninguém fazia Eu isso. não sei como eu permaneci no Jornal do Almoço, na RBS, portanto, juro mesmo, porque o risco maior quase aconteceu em 2 oportunidades, quando vinha um novo diretor de jornalismo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, ele chegava na suíte, assistia o primeiro Jornal do Almoço lá, o segundo, ia lá na direção e dizia, precisa trocar o apresentador. Mas por quê? Porque ele não é um noticiarista, ele quer conversar com o cara que está lá na casa.
Mas é justamente... E mal sabia ele que era isso que fazia essa conexão, que criava essa conexão. A televisão começou a procurar fazer isso com o Boechat no Bom Dia Brasil. Isso mesmo. A quebrar a distância. A quebrar a distância, a sentar no sofá da sala das pessoas. Como a gente está conversando agora aqui. Ó, como porque cria o vínculo. A empatia só acontece se você for... É isso. Tão falível quanto a pessoa que está te assistindo. E isso, embora achassem que não, é o que trazia credibilidade. Foi o que começou a trazer credibilidade. Foi o que começou a trazer credibilidade. Sem dúvida. Eu me lembro que um diretor entrou na RBS e foi solicitar, vou trocar o apresentador, vou trazer o Mário é bom, mas não é, o negócio dele não é telejornalismo. Ele quer conversar com as pessoas, contar história para as pessoas. Mas na verdade era isso mesmo. Circo, provavelmente. Até porque uma notícia pode ser dada contando-se a história. Deve, eu acho, né? Caso contrário, ela tem é que muito... ser lida. Vamos lá. E aí a direção chegou, pegou o recall, que eles faziam pesquisa, você lembra? A RBS sempre foi muito organizada. Trabalhava de 6 em 6 meses com uma pesquisa ampla, com tudo. Tudo detalhado. E a cada 3 meses uma pesquisa objetiva de como é que está o apresentador ou a apresentadora na sua visão e tal. Eles pegaram o recall, entregaram para o diretor e falaram, se quer trocar, troca, mas dá uma olhada aqui, ó. Modestamente, era o melhor recall, a resposta de público. Sem dúvida. Porque eu já estava um bom tempo no ar. E ele disse, se você quer se responsabilizar, eu acho que vai dar um tiro no pé, mas dá uma olhada. Aí ele olhou, disse... Vamos deixar mais um pouco. Funcionando. Está funcionando muito bem, então. E toda a televisão brasileira começou a buscar isso, inclusive o Jornal Nacional. Sem dúvida, para criar essa proximidade. Você não vê mais o âncora lá da infância, por exemplo, o Sérgio Chapelin entrava lá duro e saía duro. Quando você assiste e vê um âncora assim, você sabe que é o âncora, quer dizer, que é daquele jeito, quer dizer, não cria, realmente não cria. A doçura, Mário, e a tua elegância, porque mesmo com esse canal aberto com as pessoas, essa proximidade, o contar a história, o estar próximo, uma das coisas que sempre mais me chamou a atenção sempre foi a tua postura absolutamente elegante, independente da notícia que fosse ser dada. De um gentleman mesmo, de um homem muito elegante na forma de se portar, de se vestir, de falar, de entrevistar, de conversar, de passar o bastão para tua companheira de apresentação. Isso eu acho que é uma das tuas maiores marcas, a elegância. Obrigado. Tanto que quando eu te vi na bancada do Jornal Nacional, eu falei, era ali o lugar desse homem. E você não sabe da história da ida para o Jornal Nacional? Não. Né? Porque eles escolheram, ou pegaram, enfim, eram apresentadores de vários lugares do Brasil, não era isso? Era o que a gente sabia. Eles sortearam 27 apresentadores de 27 emissoras próprias e afiliadas. Achei 27. Que tinha escolhido, não sabia que era sorteio. Não, o Bonner mandou um e-mail dizendo, gente, a Rede Globo é o que é por causa de suas afiliadas. O Jornal Nacional só foi possível por causa das suas afiliadas. E a qualidade dos apresentadores e das afiliadas é tão boa que nós temos no mínimo 2, 3 bons apresentadores por emissora. Por isso, nós decidimos que não iríamos chamar, escolher, assistir. Nós íamos sortear por emissora um apresentador ou uma apresentadora para compor. Para ser justo. E sortearam 27. De Santa Catarina, o sorteado foi o Fabiano Londero, que apresentou o Jornal Nacional no dia 12 de outubro, Dia da Criança. Muito bem, quando o Fabiano foi sorteado... Do RBS Notícias, ainda hoje. Quando o Fabiano foi sorteado, foi uma festa na emissora, todo mundo alegre. Puxa vida, o Fabiano vai e tal. Mas começaram uma cobrança meio indireta comigo. Disse, claro. Pô, mas não tinha que ser você, 33 anos de jornal. E eu olhava para eles e dizia, gente, foi um sorteio, você quer mais democracia, mais seriedade na escolha do que isso. Pô, eu estou muito feliz pelo Fabiano. Pergunta se eu gostaria de ir. Evidente que eu adoraria. Seria um final de carreira maravilhoso. Exato, a cereja mas do foi bolo, um sorteio, meu Deus. Claro. Tudo, ponto final. Não tem nem o que discutir. Vamos. E cheguei para o Fabiano e falei, Fabiano, eu não sei se eu posso te ajudar com alguma coisa, mas conta, vamos, e vai ser legal e tal. Bom, conclusão. Foi feita uma festa grandiosa pela escolha do Fabiano. E foi feita o emparelhamento. Eles sortearam 14 mulheres e 13 homens. Portanto, sortearam 13 duplas. Certo. E sobrou, no último dia, Lídia Passe, dia 30 de novembro.
Rio Grande do Norte. E ficou um buraco. Quem vai apresentar com a Lídia Paz o último programa? Certo. O programa que celebra Fecharia os 50 anos, os o 50 fechamento. anos. Não sei. Como é que a Globo vai fazer? Não sei. Ninguém sabia e a Globo não divulgou como faria. O que faria? Começou numas coluninhas de fofoca, no Orkut, no Facebook da vida na época. Disse, não, a Globo deve chamar um plantonista, o Bocardi, o Tralli, o Tramontim, enfim, um plantonista para fechar as duplas e completar a série. E eu cheguei em casa, logo de início, ali 2 dias depois que veio a relação, eu não tinha nem começado o projeto ainda, sentei em frente ao computador e comecei a olhar aquelas duplas. Falei, caramba, poxa vida, vamos lá, reclamando comigo mesmo, né? Mas assim, na boa. Pô, bem, poxa, azar meu de não ter sido sorteado, claro. Eu gostaria muito de ir. Mas eu podia estar ali com ela no último dia. Acho que é uma excelente opção. Mas tem um buraco aqui. E com 67 anos de idade, o garotão fez mais uma das suas travessuras na vida. O Marinho voltou a encarnar. Eu olhei e falei, pô, tem um buraco aqui. Por que não eu? Exatamente. O que eu vou fazer? Como é que eu faria? Eu vou fazer um e-mail pro Bonner e vou me oferecer pro Bonner para ir apresentar o jornal. Mentira. Sério? Sentei e escrevi um e-mail. Bem jocoso, bem brincalhão, contando parte da minha vida, claro. Acrescentando histórias do circo, lembrando que eu fiz o filme com o John Herbert e que estava com 67 anos. Mas uma coisa era importante, acreditei eu. Eu era e sou ainda hoje o mais longevo apresentador da rede toda, no mesmo horário, no mesmo programa e no mesmo canal. Eu achei que isso podia pesar um pouquinho numa decisão deles. E eu falei, olha, eu não iria por Santa Catarina, não. Santa Catarina já tem o sorteado, que é o Fabiano. Claro. Eu acho que eu iria representando todos os demais âncoras que não tiveram a sorte, o privilégio de serem sorteados, porque não cabe todo mundo. Se você achar que é uma boa ideia, que não é uma petulância, uma arrogância de um gurizão de 67, de 33 anos de jornal, maravilha, vou ficar muito feliz. Caso contrário, amassa esse e-mail, que não era nem o WhatsApp, era e-mail. Amassa esse e-mail e joga no lixo. Da FII, exatamente. Da FII, não fala pra ninguém, por favor. Porque eu não vou falar pra ninguém aqui. Que eu tô mandando. E não falei para ninguém, nem para minha mulher e meus filhos, e para ninguém da redação da RBS. Ficou na moita. Subi o morro, não mandei o e-mail. Subi o morro, eu falei, eu não posso mandar furando a minha direção. Se acontece qualquer coisa. É pronto, lógico, o Mário veio por fora. Os caras reclamam lá, pô, que petulância é essa aqui? Fui falar com o César Seabra, que tinha acabado de chegar do Rio e era diretor de jornalismo ali. Falei, César, dá uma lida nisso aqui na sala dele. Ele começou ali e começou a rir. Eu falei, o que você está rindo, cara? Tá me gozando, né? Ele falou, não, cara, tá bem legal, tá bem leve, bem engraçado. Pô, cara, o não você já tem, eu mandaria. Falei, não, então peraí, tudo bem. Estava só esperando o teu ok. Não vou falar pra ninguém, peço que você também não fale pra ninguém, claro. Guarde contigo. Tranquilo, mandei. Passou uma semana, 2, passou um mês, 2 meses, ele cruzava comigo no corredor, eventualmente olhava pra mim e dizia, e aí, né? Aí eu fazia assim pra ele, ó. Bonner jogou fora. Amassou e jogou fora. Eu amassaria e jogaria fora. O que esse pirralho está querendo aqui? Na segunda-feira, eu tinha que estar na quarta no Rio para apresentar o jornal. Na segunda-feira da semana... Mas já sem expectativa nenhuma. Mas eu nem lembrava direito. Lógico. Eu estou indo para Araranguá apresentar uma inauguração do Sesc de Araranguá. Motorista do Sesc me levando, 4 horas da tarde da segunda, passando ali na 101 perto de Criciúma, toco o telefone, eu atendo uma guerreira, uma gritaria na redação. Eles colocaram no Viva Voz, a Dani Peretti, a Lígia... Mais uma gritaria, Mário, volta que você tem que ir pro Rio. Lígia Gastaldi, que está até hoje lá, a Lígia é muito querida. Mário, volta correndo, porque você vai pro Rio fazer o Jornal Nacional sábado. E eu parei e falei, como vai pro Rio fazer o Jornal Nacional? O que é isso? Tô indo para Araranguá, meu amor. Passou alguns quilômetros e eu parado, assim, motorista, o seu Zezinho do Sesc, que era meu amigo, o que houve, Mário? Eu falei, seu Zé, toma cuidado com o que o senhor quer na vida. Que pode acontecer. Porque normalmente o mundo conspira. E não é nada, não é problema nenhum. Eu só tenho que ir pro sábado fazer o Jornal Nacional e voltar. Mas eu não tinha me preparado. E aí?
E aí que eu voltei na terça-feira de manhã. Arrumou a mala e foi embora. Arrumei a mala e fui embora. Peguei a Glorinha, minha mulher, e fomos pro Rio de Janeiro. E o Bonner respondeu, tipo, acolhendo, Sim, vamos. não, ele ligou pra redação. Disse, oi, tudo bom? Mário tá aí? Que Mário? Mário Mota. Quem tá falando? O Bonner? Ah, Bonner, pô. Aqui é o Papa, então, né? Os caras acharam ruim. Ah, tá bom, então. Ah, valeu, tá bom, hein? dona. Me desliga. Ah, o que é? Só falta querer levar o Mário pra fazer o jornal. Não, é exatamente isso. E foi isso, uma das maiores experiências da tua vida dentro da profissão? É engraçado. Nós começamos falando de frio na barriga. Aham. E eu estava me lembrando disso. Eu senti mais frio na barriga, algumas vezes, ao fazer o Jornal do Almoço do que ali no Jornal Nacional. É impressionante a estrutura que a Globo oferece para... Deve ser surreal. É algo que a gente nunca viu. É algo que a gente nunca viu. Para você ter ideia, cada notícia tem uma editoria praticamente. Tem uma editora daquela notícia, com o seu texto, com a edição. Todas aquelas bancadas que tem no entorno do cenário real de apresentação, porque lá é a redação do Jornal Nacional. Atrás, né, que a gente vê? Não, ao longo lateral. dele. Sim, tem várias, ela é raiada, né? Entendi. Tem o picadeiro, olha o nome, tem o picadeiro, como eles chamam, e lá E vou eu pro picadeiro, braços. pois é, do picadeiro do circo ao picadeiro do Jornal Nacional. E você, das 4 em diante, começa a revisão do que já está pronto. Então você pegou o script, você lê uma notícia aqui, poxa, esse texto aqui está meio complicadinho. Página, notícia 18, mesa 7, editor fulano. Você olha assim, vai lá, senta do lado dele. Isso já está no teu roteiro. Tudo tá no teu roteiro. Aí tu já sabes qual é a pessoa que foi responsável por aquela notícia. Ô, Mário, o que manda? Dá uma olhadinha para mim. Você pode trocar essa fala para mim? Só inverter. Para ficar mais fácil? Para ficar mais fácil para mim ler? Claro que posso. Aí tá bom assim? Tranquilo. Até a hora do jornal, o que você quiser. Sabe? Você tem esse Algo diálogo. Nunca visto. Pois é. Eu saía da CBN no estúdio. O estúdio da CBN era de um lado, você dava a volta e entrava no estúdio da TV. Eu saía da CBN 5 para meio-dia. E fazia maquiagem do Jornal do Almoço no estúdio da CBN. Quer dizer, vai ler o que está ali no TP na hora que ali está. Eu voava por instrumentos. Vou confiar no TP e vou embora. Eu fui o último dinossauro da Rede Globo, o dinossauro, que apresentava um jornal sem ser o seu editor. Porque a Globo só tirou o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin por causa disso. Os dois eram locutores, apresentadores, noticiaristas, mas não eram os editores do Jornal Nacional. A Globo decidiu, num determinado momento, colocar o William Bonner e Lilian Vitfib, tirou o Cid e o Sérgio Chapelin. O Chapelin ficou fazendo o Globo Repórter, o Cid ficou fazendo o Fantástico, e eles colocaram editores para apresentar os jornais. E todos os 27 que foram levados eram editores dos seus telejornais. Como eu fazia rádio CBN, fazia notícia na manhã das 8 ao meio-dia, era um programa de muita audiência na época, porque era a única emissora da grande Florianópolis a fazer All News, como é hoje a Jovem Pan, por exemplo, e hoje a Jovem Pan em Florianópolis é uma segunda emissora, numa disputa muito interessante com a CBN, melhorou muito a informação do rádio outra vez lá. Eles não tinham interesse em que eu saísse da manhã da CBN. Então eles foram me deixando ali. E eu conseguia sair, entrar, voar sem maquiagem, saber. Um pozinho, põe o terno e vai trabalhar. E eu não sabia no escuro. O que ia no escuro. Por um lado, isso era um perigo, porque eu podia fazer um comentário tosco depois, né? Ou o TP dá um pau e aí eu vou improvisar com o que eu não sei que vem pela frente. Exatamente. Claro que tinha o script na mão. Mas isso também me dava a seguinte vantagem. Eu assistia a matéria ao mesmo tempo que o telespectador. A surpresa poderia ser o mesmo sentimento? Era isso. Então, quando voltava para mim, às vezes eu estava olhando assim, eu continuava, olhava para a câmera e dizia assim, o senhor entendeu bem o que o entrevistado disse? Porque eu não entendi. Eu acho que faltou Vamos fazer o seguinte, vou confirmar com a redação
se a gente não pode voltar a esse assunto hoje, amanhã, trazendo a sequência. E a minha editora aqui. Quer dizer, Boa, Mário. Era o mesmo sentimento de quem estava assistindo. Era o mesmo sentimento de quem estava assistindo. Não é de quem já estava pronto, que já sabia exatamente. O que teria que dizer para engatar na próxima notícia e dane-se. Então eu não posso reclamar, inclusive, disso, pelo contrário. E me era dada a oportunidade e a credibilidade e o respeito de poder fazer isso. Nunca tive problemas, mas nenhum que eu me lembre. Pelo contrário, geralmente minha editora ou meu editor lá de cima no ouvido dizia: pô, legal, Mário, putz, já anotei aqui, amanhã a gente volta. Vai fazer isso, quer dizer, já antecipava uma pauta para o dia seguinte. No dia seguinte. As pessoas ligavam depois: pô, que legal, ainda bem que o Mário percebeu que eu também tinha. Olha só. Era mais ou menos isso, né? Isso estreita laços. Estreita laços. Sem sombra de dúvida. Então, puxa vida, essa história do Jornal Nacional está inteirinha ali, inclusive com os e-mails. Eu vou devorar isso aqui. Agora eu quero saber em que momento que o Mário, que está na televisão, entrando na casa das pessoas, mas vivendo a política de outra forma, enquanto não era política aparecendo partidária. na TV, não era política partidária, mas vivendo as questões políticas, sim. porque é impossível você trabalhar com jornalismo e com notícias sem se envolver com questões políticas. Sem dúvida. Olha e diz o seguinte: eu vou trilhar o meu caminho dentro da política, que é um caminho espinhoso, que é um caminho ingrato, que é um caminho difícil. Abre-se mão de muitas coisas, engole-se muito sapo também, se vê muita coisa que não se concorda, mas também não se pode agir, está de mão atada. É difícil, acho que é ingrato, inclusive, para os bons políticos, que é o teu caso. Que momento veio esse estalo? O povo também te pediu isso, Mário? No decorrer dos últimos anos, havia assim, eu encontrava as pessoas, pô, quando é que vai se candidatar a alguma coisa? Eu disse: olha, gente, eu não tenho a menor intenção, e não tinha mesmo. Foi algo de 2, 3 dias. Talvez eu tenha terminado alguma edição do jornal, feito uma cobrança mais séria sobre um determinado assunto, e quando eu cheguei no ápice da cobrança, amanhã a gente volta, terminou o programa, desligou-se as câmeras, eu saí, fui pro camarim e disse: pô, amanhã eu vou voltar. Cara de tacho. Não, e amanhã eu vou voltar. Puxa vida, por que eu não posso continuar hoje correndo atrás disso, cobrando, apresentando sugestões? Hoje, por exemplo, o que mais me perguntam, os colegas, até nem não tenho recebido muito essa pergunta, mas no início era: Mário, como é que é deixar de ser pedra e passar a ser vidraça? Sem dúvida. Eu usei esse termo ontem com a Fran aqui do lado. E eu não sabia como responder isso, confesso para você. Eu fiquei pensando muito sobre isso até que eu encontrei a minha resposta. Qual é o teu conceito de ser pedra? Quando me perguntam, eu pergunto: qual é o teu conceito de ser pedra? Por que você está afirmando que eu era pedra? O que é ser pedra para você? Vou te dizer o meu conceito de ser pedra. Ser pedra é fazer uma crítica e não oferecer nada melhor do que aquilo que você criticou. Ser pedra é fazer uma crítica não propositiva e não permitir que o criticado tenha um espaço suficiente para contra-argumentar. Ser pedra é simplesmente atirar uma pedra. Eu não me lembro de ter feito isso. Portanto, não me cabe a sua pergunta. Eu não era pedra. Não tenho problema nenhum. Agora eu sou vidraça, eu sei que sou. Mas nunca fui essa nunca pedra. Nunca fui pedra, essa que você está dizendo. Eu não atirei pedra em ninguém. Se alguém atirar pedra em mim, simplesmente vai ter que se justificar, vai ter que argumentar muito bem. Então, eu sei do que você está falando, mas não me cabe essa pergunta pelo meu conceito do que é ser pedra. Aí a pessoa quis morrer, porque simplesmente a pergunta dela se acabou. Então, porque eu não tinha... Depois, claro! Pode ser até que eu esteja errado no raciocínio. Não, mas eu acho que é isso. É que eu acho que o fato, talvez, de criticar propositivamente, não, é a repetição. De mostrar, isso não é ser pedra. Não, e pelo contrário, toda vez que você critica, eu sempre botei isso na minha cabeça, eu tinha que apresentar algum argumento melhor. Lógico. Por que eu estou criticando? Isso. Porque a postura do político foi essa, assim, assim. Se ele tivesse tomado a seguinte postura, assim, assim, talvez ele tivesse mais segurança, etc. Ou seja, propositivamente. Democracia, para mim, são 2 palavrinhas. Cada vez mais, agora que eu vivo internamente a política partidária. Diálogo e respeito.
precisa Não definir. não tem outro Diálogo caminho. e respeito, ponto final. Se você isso. dialoga, E parece tão simples, né? um conversa com o outro conversa com um Não fala, necessariamente o outro escuta. concorda, mas respeita. Não, é isso. Ok. E se não concorda, tem que deixar claro por quê. Pode ser que o outro pare e fale, caraca, eu nunca tinha pensado desse jeito. É a velha história, né? Posso não concordar Com o que dizes, mas lutarei jamais... até o fim isso. pelo direito de fazê-lo. Voltaire. É isso. É exatamente isso. Democracia para mim é isso. Ele apontou 5 minutos ali, você não viu, tá? Ai, Então, eu como tô te vocês são avisando. chatos. Eu queria ficar aqui o dia inteiro, trazer cuca, pra gente comer uma cuca com capilé, um cafezinho. Mário, eu queria ficar contigo aqui horas. Eu queria saber do Mário pai, do Mário marido. Queria falar de política com o Mário, mas o Mário já falou de política no jornal também, mas eu queria muito poder falar sobre isso tudo aqui. Mas não faltará ocasião. Posso voltar para falar só de política. Mas eu quero te receber aqui mais vezes, porque eu sei que ele tem agenda, ele tem que voltar para Floripa, a gente tem que respeitar o horário. Mas deixo aqui, vou te etar publicamente, então, né? A minha admiração por ti, o meu carinho, a minha admiração pelo Mário, primeiro, o âncora do jornal que fez parte da minha vida dos almoços na minha casa. Desde que você era pequenininha. Desde que eu era... Nem tanto, né, Mário? Porque eu também, né, que tô com o pé nos 50, então não era tão pequenininha assim. 36 só no Jornal do Almoço, mais isso. 10 em Lages, já dá 46. Cresci te ouvindo e te vendo. E a gente almoçava, Mário, na casa dos meus pais. Meu pai sempre teve uma televisão na nossa copa, né? Porque da época da Copa, que hoje não existe, exatamente. né? Então tinha a cozinha, tinha a copa e a sala de jantar e tal. E ali o meu pai tinha a televisão onde colocava no Jornal do Almoço, pequenininha eu na época da TV Coligadas, para ouvir as notícias, e a gente ouvia e quando acabava, então, nós conversávamos, né? Então eu te tenho na minha vida, como tantos catarinenses por muitos anos. Tenho uma admiração profunda por ti enquanto apresentador, enquanto âncora, mas tenho uma admiração profunda pelo Mário deputado. Muito obrigado. Tu tens feito diferente desde o primeiro dia. E é isso que a gente precisa. De pessoas que não tragam ranço político para a vida política. Que queiram mudar e fazer a diferença com honestidade, dentro do que é certo, mostrando pra gente. E tu nos trazes essa esperança de que nem todo político é igual. Obrigada por trazer essa esperança pra gente. Eu agradeço, Cíntia. Isso é uma luz. Repito, nos dias de hoje é uma luz. Ver que tem gente boa fazendo a diferença com honestidade dentro da política em Santa Catarina. Eu entendo que seja a maior dificuldade para que nós possamos resgatar a política em nosso país. São as pessoas que sabem o que gostariam de ter e que são pessoas predispostas a isso, se dispuserem a se colocar abertamente, a se exporem. Não é, você mesmo disse, não é fácil, difícil demais. É muito difícil, muito mais do que apresentar um muito mais do que fazer um jornal dúvida. Nacional. Terminou o jornal, você vai embora para casa, deita, dorme, e amanhã você se apresenta novamente lá e pronto. Agora, mas estou feliz, estou me divertindo no bom sentido. Está realizado no sentido do propósito? Estou sentindo prazer. Isso é alegria. importante. Se eu não estivesse sentindo prazer, eu já teria pego o boné e teria ido para casa. Mas eu também tenho que respeitar 56.363 votos orgânicos que eu recebi. São votos de pessoas que saíram de casa, eu vou votar no Mário, foram lá e votaram em mim. E não receberam nada material em troca, porque eu não havia prometido isso. Minha promessa, entre aspas, promessa de santo, e não sou, a minha proposta era levar para a política princípios e valores que eu sempre propugnei na minha vida, na educação e na comunicação. Isso é claro, e a gente percebe. Tenho tentado fazer isso dessa forma. E vou continuar, quem sabe, no segundo lindamente. mandato. Vamos lá. Quem sabe não. No segundo mandato. Tá bom, muito obrigado. Querido, eu Tudo não bom? tenho palavras para te agradecer. Sabe Obrigada que essa por frase estar já comigo. foi dita uma vez pelo inventor do dicionário, quando foi homenageado pela primeira vez.
Não tenho palavras para agradecer. E eu vou, né? Meu querido, todo sucesso do mundo, Tchau. sorte, que o caminho seja lindo, Muito que possas obrigado. fazer muito pelo nosso estado, como tem feito. Amigos, muito Dá obrigado. lá, só passa pra gente tem um site, não tem? Pro pessoal saber. Deputadomariomota.com.br. Tudo lá. Tudo lá, deputadomariomota.com.br. Emendas impositivas. Eu não faço barganha com emenda. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do orçamento do Estado. Deputado algum tem dinheiro para sair por aí distribuindo. O que ele dá é do orçamento do Estado, que é dividido entre os gabinetes. Entendeu? Então, se você tem algum projeto acima de R$100 mil, inscreva no nosso edital. Até 7 de setembro, deputadomariomota.com.br. Até 7 de setembro você entra ali, coloca os detalhes, faz o cadastro da sua instituição sem fins lucrativos, da sua prefeitura ou da instituição do Estado que precisa desse recurso. E coloca o projeto ali, 1, 2, 3, 4, quantos projetos quiser. Dia 2 de outubro a gente divulga o terceiro edital, os 2 primeiros já saíram. Mais de 800 projetos deram entrada e nós contemplamos, nós não contemplamos nada. Conquistaram mais de 120 projetos, conquistaram recursos do orçamento do Estado. A gente simplesmente fez a ligação. Como diz aquela redundância, eu sou o elo de ligação. Isso, né? O elo de ligação. Se é elo, já é de ligação mesmo. Né? Mas vá lá, deputadomariomota.com.br. Um beijo no coração. E vamos fazer uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo. Vamos fazer uma boa sequência de vida, meus amigos. É isso com respeito, carinho e paciência. Um pouquinho ajuda pra caramba. Querido, obrigada. Já quero encerrar aqui mandando beijos aqui. Jefferson Douglas, ó quem tá aqui. Túlio Borges, um beijo, meu querido. Amigos. Adriana Kraus, olha quem tá aqui. Essa gente querida, Márcia Calegaro, um monte de gente bacana. Meu Deus. Um beijo pra todos eles. Beijo, Beijão, Mário. gente. Obrigada, Obrigado. meu querido. Gente, um beijo. Não sei quando eu volto. Eu volto. Fiquem com Deus, juízo. Até Depois lá. dessa, será que você volta? Mas óbvio que, quando eu não sei, né, Tyson? Vamos embora. Juízo, hein? Tchau.